Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar da criação e a formatação da tabela. Até o final deste vídeo nós queremos aqui compreender como é que podemos criar uma tabela como esta que nós estamos a ver. Como estamos a usar o Microsoft Word, espero que todos consigam já acessar o Microsoft Word. Estamos a usar o Windows 10. E para a criação da tabela, na outra lição nós falamos disso, é só irmos no menu inserir. E hoje o que vamos fazer, ao invés de clicarmos em inserir tabela, nós vamos definir o número de linhas e colunas através do movimento aqui sobre estes pequenos quadrados. Para a direita é o número de colunas e para baixo é o número de linhas. Então, como nós conseguimos ver lá, a nossa tabela tem 4 colunas e para as linhas temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, para baixo 6. E se nós olharmos, ali aparece já escrito tabela 4x6. Então, clicamos e já temos aqui a nossa tabela. Então, eu só vou puxar um pouquinho mais para baixo. Então, temos aqui a nossa tabela. Se você prestar atenção, irá ver que a palavra produção aqui está a ocupar 2 células. Então, temos que aprender como unir as células. Então, neste caso aqui, basta selecionarmos as duas células que pretendemos unir. Para selecionar, basta clicar na primeira célula, arrastar até a segunda. Depois fazemos o clique direito sobre esta célula e temos aqui a função mesclar células. Em inglês, penso que é Merge Cells. Então, clicamos ali e temos aquelas duas células unidas, transformadas em uma só. E aí podemos escrever produção. Depois iremos mexer com a acentuação. Se olharmos também para a primeira linha, para o lado em que nós temos aqui o ano 2020, está ocupando 3 células. Então nós podemos unificar, selecionando essas 3 células, usando o mesmo método que usamos aqui. Clique direito, Merge Cells e já está unificado. E escrevemos ali 2020. Então o restante é um preenchimento. Vamos preencher aqui com as palavras necessárias. Temos aqui camisas, depois temos saias, depois temos blusas, depois temos calças. E para escrever, basta clicarmos na célula ou movermos através das setas que nós temos aí no teclado, setas de direção. Então ali vamos preencher, o que nós temos aqui é apenas preenchimentos. E aqui temos os valores. Temos aqui 220, 210, 330, 211. Aqui temos 422, 544, 355, 214. E por fim, nesta coluna temos 125, 110, 115 e 144. Então, para podermos formatar a tabela, quando eu digo formatar, inclui a acentuação e o posicionamento de cada uma das palavras e os números que temos aqui colocados. Veja que quase tudo está centralizado. Então, se nós viemos clicar aqui, nós selecionamos toda a tabela. Vou repetir, basta clicarmos aqui, selecionamos toda a tabela. E vamos na função para centralizar, clicamos, vejam o que está a acontecer. Ele não movimenta, por quê? Porque nós clicamos a tabela. É como se a gente tivesse pedido para efetuar uma coisa com a tabela. Então, como a tabela está centralizada, ela comporta-se como se nada tivesse acontecido. Mas se nós selecionarmos deste jeito, por exemplo, clicamos aqui sobre esta coluna e vemos na opção centralizar, veja que o que está escrito lá dentro fica tudo centralizado. Podemos também vir selecionar aqui, centralizar, podemos vir selecionar estas colunas
centralizar, veja que obedecem. O que nós temos mais? Os meses estão em itálico, ou estão inclinados. Selecionamos os meses e vamos em inclinar. Pelo que vejo também estão em negrito, então vamos em negrito. No inglês é italic para inclinar e para o negrito em inglês é bold. Produção, temos aqui a questão de colocarmos a C cedilha e o acento til. Então faço a correção automática. Consiste apenas em clicar direito sobre a palavra e ver a opção que pretendo. E tenho aqui produção. Então, veja que a nossa tabela tem uma coloração aqui verde e o restante tem essa coloração. Isto é feito automaticamente. Basta clicar sobre a nossa tabela. Vou fazer duplo clique. Quando faço duplo clique aqui, nós temos essas opções que nos aparecem. Então é o design da tabela. Eu vou clicar nesta seta para baixo. Vejam que aquele tipo de tabela que eu tenho é esta opção. Então eu clico e a minha tabela, se eu clicar fora, ganha a mesma forma como a tabela que temos anterior. E aqui temos o ponto número 1, como acrescentar uma linha. Vamos imaginar que temos mais um produto. Então, se nós formos aqui embaixo da tabela, aparece este símbolo mais. Aparece este. Clicamos, já acrescentamos uma linha. Ou outra forma é selecionar a última linha. Clique direito. Temos a opção inserir. Inserir o que é? Se inserir coluna, não. Inserir linha, sim. Para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. No inglês, podemos encontrar ali insert line, insert column. Então, aí tem as indicações para sabermos se é para a esquerda, para a direita, cima ou embaixo. Clicamos, temos ali a linha acrescentada. Se quisermos acrescentar a coluna, é a mesma coisa. A diferença é que para a coluna, se tentarmos selecionar, ele não aceita selecionar uma só coluna, porque nós unificamos essas células. Mas se nós vemos aqui no canto, clicarmos, ele acrescenta-nos uma coluna. E se nós quisermos voltar a escrever um mês aqui, vamos pensar assim, vamos escrever abril. Abril. E nós queremos que o 2020 ocupe a parte central de todo esse espaço. Então vamos unificar de novo as três colunas com a coluna que acabamos de acrescentar. Fazendo clique direito e Merge Cells ou marcelar, deixa eu só ver como posso falar aqui em português, mas mesclar células, que no inglês é Merge Cells. Então quando clico, veja 2020 fica centralizado. Então já sabemos como acrescentar a linha, como acrescentar uma coluna para mais um mês. Então, para a nossa lição de hoje, ficamos por aqui. Espero que tenha entendido. É só praticar e aguardar a próxima lição. Muito obrigado. Até a próxima.